Fala, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. Falando um pouquinho sobre aulas de inglês, metodologia. Tem gente que tem dificuldade, né? Eu sou uma que eu tenho uma dificuldade imensa com esse idioma especificamente. Já fiz alguns cursos, inicio, paro, volto, isso e aquilo. Nossa, é um bloqueio que existe. Valmir, seja bem-vindo aqui ao Resenha. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Assim, você tem um método, né? Inclusive nas suas redes sociais, você tem lá aquela questão, né? Está na hora de você experimentar a metodologia que não força o aluno a pensar em inglês. Me explica como que funciona isso. Eu caí na área de ensino de idiomas de paraquedas. Na realidade, eu sou formado em desenho industrial e meu pai tinha uma firma que fabricava volantes esportivos. E eu senti que ia ter uma certa dificuldade de tomar algumas... Eu sempre fui o filho rebelde da família. Então eu senti que ia ter uma dificuldade de tomar algumas decisões na minha vida trabalhando com a família. Então eu resolvi fazer a minha carreira solo, né? E o meu nome é Valmir e o nome da firma é Valrode, muito conhecida, né? Foi o primeiro fabricante de volantes esportivos do mercado. E eu falei para o meu pai, olha, o que você precisar de projetos eu faço, mas eu vou voar solo. Então eu fui para o mercado e o mercado disse para mim, olha, seu pai tem uma firma, como é que você vai desenvolver produto para a gente se seu pai tem uma firma? Então eu pensei, é verdade. Então eu gostava muito de lidar com idiomas e um dia eu conversei com um professor de conversação do IASEG e comecei a conversar com ele em inglês e eu falei, se esse cara fala inglês assim, eu consigo entrar na área tranquilo. E foi o que eu fiz. E eu aprendi o inglês, levou 14 anos para isso acontecer. Levou um bom tempo para eu poder aprender a falar inglês, porque eu não tinha um objetivo, eu preciso falar inglês. Foi acontecendo, né? Uhum. Eu era um aluno péssimo de inglês quando era criança. E a minha mãe pegou um livro e falou, agora você vai fazer esse livro inteiro para parar de me dar dor de cabeça com inglês. E no mesmo tempo eu estava vendo revistas importadas de BMX Freestyle. É um esporte radical do tipo skate, roller e coisa assim, né? Só com bicicleta 020. E aí eu comecei a ter muito contato com o inglês e fui desenvolvendo. Então foi bem lógico. Quando eu quis entrar na área, eu falei, preciso de diploma. Aí eu peguei e fui fazer um curso numa escola bem conceituada de inglês e entrei lá e olha, tem que pensar em inglês e tal e coisa assim. Falei, tá bom, vamos fazer assim. E conforme foi passando o tempo, eu vi que eles copiaram as escolas de ESL dos Estados Unidos e de outros países, onde eles precisam ter um método só com o idioma, porque eles têm pessoas de diferentes países. Uhum. E eu vi que é muito difícil aprender daquele jeito. Aí eu falei, eu não quero fazer assim. Então eu consegui devagar com o tempo mudar o meu jeito de ensinar os alunos a traduzirem, e aí eu consigo resultados muito grandes com isso. E foi assim, então foi parar nisso, então eu me especializei em ensinar o idioma justamente para quem está começando e tem dificuldade. Para quem tem bloqueios, assim como eu, por exemplo. Porque geralmente eles querem que você pense em inglês. Sim. Eu tive um caso de uma aluna que ela teve derrame, porque ela ficou tão nervosa na aula. Eles são muito ricos. O marido dela tem escritório de contabilidade em diversos lugares do mundo. E ele precisava morar na região de Washington. Então, quando eles mudaram para lá, eles colocaram ela para aprender inglês numa universidade. Tá. E o professor falava, think in English, think in English. Tô tentando. Teve um derrame. Nossa. No meio da aula. Tanto que eles voltaram para o Brasil por causa disso. Então, o que acontece? Esse negócio de pensar em inglês é muito bonito para quem tem uma escola que precisa lucrar com alunos do mundo inteiro. Uhum. Agora, é verdade, se você quer aprender, aprende. É aquela história, o tradutor que faz a tradução simultânea, ele está traduzindo simultaneamente ali, não tá? Sim. Então, se ele faz, por que você não pode? Ou seja, você não precisa pensar em inglês para conseguir falar e para poder aprender o idioma. Não, você pode com a evolução chegar a um ponto que você vai acabar pensando em inglês. Uhum.
Tem assuntos que eu penso em inglês, tem coisas que eu sei mais em inglês do que em português. Por exemplo, mecânica de carros V8. Eu sei muito mais em inglês do que em português. Eu não sei o nome daquela peça em português. Agora, tem coisas, se eu vou entrar num debate com uma pessoa e eu preciso raciocinar muito bem, eu prefiro bolar minha resposta em português e usar a tradução. E não foi uma ou duas vezes que aconteceu isso. Entendi. Que é essa metodologia do traduzir, do conseguir pensar em português e traduzir, porque aí você se consegue familiarizar mais com a sua resposta e a tradução ela fica mais fácil. Depois que você aprende, você não esquece mais também. Eu tive casos de aluna que eu fui encontrar, sei lá, uns 6 anos depois, porque a filha queria estudar inglês, e eu cheguei na casa dela, comecei a falar inglês com ela, ela conversou tranquilamente. Eu falei, tá praticando ainda? Não. Falar a verdade, eu não peguei no inglês desde que a gente parou o curso. Porque, na realidade, ela estudou com o marido, que o marido precisava para fazer mestrado. E como que você atua dessa forma? Por exemplo, a Perfect, você criou esse método que eu achei assim, fantástico. Mas como que seria para alguém que queira aprender contigo, com você? No sentido de periodicidade, isso como funciona? Tempo para obter resultados, é isso? Também. Ou é o... Não, qual que é a dinâmica? Por exemplo, o ideal é que a pessoa aprenda, tenha uma aula tantas vezes na semana, para que ela consiga ter um... Quando eu comecei a desenvolver o meu curso mesmo, eu oferecia 2 maneiras. 2 horas no mesmo dia, uma vez por semana, e 2 dias diferentes, 1 hora em cada dia. Aí aconteceu de aluno que tinha em 2 dias diferentes, precisava fazer reposição. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as 2 aulas no mesmo dia lá para resolver, né? Porque você não pode vir nesse dia. E todos que fizeram isso falaram assim, puxa, é muito melhor fazer 2 horas. Porque quando o aluno está começando a desenvolver, acabou a aula. Tá, é verdade. Então hoje em dia, a não ser que seja uma raríssima exceção ou algum problema que o aluno tenha, eu trabalho 2 horas por semana com os alunos. E às vezes aparece alguns alunos que falam, não, eu preciso dar 4 horas, 6 horas. Mas aí por conta de uma situação específica que ele tem que ter pressa, no caso? Então não adianta ter pressa. Porque o que acontece? Boa parte do que você tem que fazer para aprender é você que tem que fazer. Tá. Então o aluno vai lá, fominha, não, eu tenho que fazer 6 horas por semana. Você não vai dar conta de fazer o serviço, a parte que você tem que fazer. Não, mas eu vou ficar sentado na sala de aula com os braços cruzados olhando você preencher coisas, porque tem que preencher em escrita. Porque o grande problema do inglês é que o inglês falado não bate com o inglês escrito, não é igual ao português. Eu já vi uma americana pegar um papel na frente dela, primeira semana de Brasil. O marido falava inglês, mas ela não. Primeira semana de Brasil. Ensinaram para ela o abecedário, o beabá. Ela pegou o papel. Eu estou muito feliz de estar aqui. De estar aqui. Aliás, ela leu até certo o estar, tá? Eu que resolvi inventar aqui. Mas ela leu perfeitamente, todo mundo que estava lá. Nossa, mas isso com 1 semana de Brasil. Não é. O português, ele é fácil de ler. Então, é porque foi criado para ter escrita. Já o inglês, não. O inglês foi meio que... eles empurraram lá para ter escrita. Então, tanto que o maior drama do Charlie Brown, não sei se você assistiu Snoopy, o maior medo do Charlie Brown na escola qual que era? O dia da prova de soletrar. E eu assistia quando era criança e pensava, nossa, vai ter isso na escola um dia. Ficava morrendo de medo. Bom, terminei a escola, terminei a faculdade, nunca tive aula de soletrar. Por quê? Português não precisa. Então, o que acontece para chegar nisso? O aluno precisa preencher a parte escrita por ele mesmo. E ele pode fazer isso em casa. Agora, tem aluno que, não dá certo. Fala, tudo bem, eu vou ficar sentado observando você preencher na minha frente. E é fácil, você não precisa preencher de uma maneira da sua cabeça. Eu falo, pode copiar, contanto que as respostas, as coisas que você precisa preencher estejam embaralhadas. Aí já vira uma espécie de um quebra-cabeça para resolver. Você preenche, aprende a escrita do jeito que precisa. Mas isso o aluno tem que fazer em casa.
Ele vai ter que ter o tempo dele, ele vai ter que enquadrar isso no tempo dele e ele vai ter que fazer essa prática, né? Não adianta, se ele não exercitar ali, não criar uma metodologia de fazer em casa também, né? Ele vai demorar mais. Não que ele de repente não consiga, mas ele vai demorar muito mais. O problema, né? é eu ficar sentado na frente do aluno, observando ele preencher a lição. Eu faço isso de vez em quando. Agora eu tô com... já faz mais um certo tempo que eu consegui evitar isso, mas quando eu comecei a dar o curso, que eu não entendia direito como é que eu ia convencer o aluno disso, ficava lá, e às vezes o aluno olhava pra minha cara e falava, calma, já tô terminando aqui. Eu falava, não, vai tranquilo. Mas eu avisei pra você quando você fez a matrícula, você não precisa estudar tantas horas, é só você fazer isso em casa. Agora tem aluno que exige, fala, não, eu vou preencher na sua frente, teacher, porque eu em casa, se não tem ninguém cobrando, eu não vou fazer. Então tá bom. Aí eu fico lá mexendo na internet e o aluno fica preenchendo na minha frente. Tem gente que tem condição financeira para isso. Agora eu falo, você tá... Não, eu preciso por causa da cobrança. Então tá bom. Mas a maioria das pessoas consegue, preenche direitinho, vai fazer aula. E geralmente você precisa gastar, para 2 horas de aula, se você gastar 4 horas de preparação, com calma, tem outras coisas que também que podem ser feitas, né? Se você gastar 4 horas de preparação em casa para vir fazer 2 horas de aula comigo... Eu tive o caso de um piloto de helicóptero que trabalhava na Car System, que fez 3 meses de aula comigo. Ele queria ser piloto de plataforma de petróleo em Macaé, e a entrevista é em inglês. Em 3 meses ele fez e conseguiu fazer a entrevista em inglês. Ele tinha estudado em escola estadual em Campinas. Fez os 3 meses, ele estudava muito, porque ficava o dia inteiro lá esperando a Car System ligar para ele levar o helicóptero atrás do carro que foi roubado, né? Em 3 meses ele já conversava tranquilo, fazia uma entrevista boa em inglês. Que bacana. Não, eu acho bacana essa ideia do não ter que pensar. Enfim, você criou a sua metodologia, né, Valmir? E tá dando certo para muita gente. Mas é isso. Obrigada pela sua participação aqui no Resenha, viu? Passando um pouquinho sobre isso. E é isso, gente. Terminamos aqui mais um Resenha Corporativa. Se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho, no like, na mãozinha, e para ter todas as notificações, curte, compartilha e até a próxima. Obrigado. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, falando ainda sobre pet shopping, sobre o universo aí dos pets, né? E tudo que esse mercado trouxe. Seu Valmir, seja bem-vindo, Petcom Itaquera, aqui no Resenha Corporativa. Obrigado pela Seu oportunidade. Valmir, vamos falar um pouquinho sobre este mercado, né? Cresceu demais e produto, serviço, de uma forma geral, cada hora surge algo novo. No estabelecimento do senhor tem a questão do banho-tosa, mas também tem muito a questão de produto veterinário, isso tudo. Sim. O senhor sentiu essa mudança, assim, a maior oferta de produtos e as empresas desenvolvendo mais coisas assim para o universo pet? Sim, isso aí está dia a dia. Cada dia vem um produto novo, vem um lançamento na linha de alimentos para cães e gatos, na linha de medicamentos, porque hoje o pet é um membro da família, já não é mais um cão e um gato, é um membro da família que muitos adotam para a companhia. Então ele acaba tendo um crescimento bem grande a nível nacional. Eu vi que existe agora até um mercado estético, né? Sim. Porque aí entra também no banho e tosa, mas não só banho e tosa, né? Produtos de estética canina também, eu vi isso. Hoje os produtos estão bem avançados. Então tem produtos para animais que têm problemas de pele, de pelo, que querem fazer uma hidratação, querem fazer uma tosa específica, que
querem fazer uma coisa diferente. Acelerar o crescimento. Acelerar. Então, o crescimento disso daí está dia a dia, tá muito grande. Você falou até dessa questão de pintura. Eu vi uns cachorros assim que o pessoal pinta o pelo de rosa. Pinta. Aí as pessoas tem aqueles que criticam. Não, mas esse produto faz mal. Não. Tem produtos específicos para isso. Específicos para cães. Então não é que vai fazer mal para o animal, vai mudar de cor. Também é que nem um cabelo que as mulheres pintam. Vai durar um tempo, ele vai saindo e depois, se quiser mudar de cor ou se quiser ao natural também, vai voltando. E o banho e tosa é o salão de beleza, né? O banho e tosa, ele geralmente quando as mulheres, né, que vão, mas saem de lá assim, chamando meu bebê, meu filhinho, que não é o mesmo que entrou aqui, é muito diferente. Então esse segmento aumentou bastante, o pessoal está à procura e a gente está crescendo. Então, profissionais do segmento, profissionais do ramo, hoje não é só você ir lá e passar uma maquininha no cachorro. Você tem que ter um tratamento estético, tem que ter um shampoo especial, tem um corte de unha especial. Então, é um tratamento que a pessoa leva lá o seu animal, o seu pet e o seu companheiro que sai de lá ali toda semana, ele está lá marcando presença. E tem uma periodicidade, né? Eu acho que as pessoas assim que têm pet e que elas são pais e tutores de pets, eles levam tão a sério isso. E como um filho mesmo, é um filho, no sentido de você ter aquela periodicidade de ir no banho e tosa, de escolher os melhores produtos. Lançou algo novo no mercado de perfume, eles vão atrás disso, e tem tudo hoje. Tem. Hoje você tem, nesse segmento, você pega tudo o que seria pra gente hoje, tem pro pet. Então tem petisco, tem biscoito, tem bifinho, tem carninha, tem alimentos especiais. Seu Valmir, eu vi esses dias, eu fui num mercado ali em Moema e tinha como é que fala? Um freezer, que aí eu fui olhar, nossa, congelados, eu achei que era congelados. Não, era congelados para pet. Hoje tem sorvete, que você tem cerveja, o nome, né? Não é a cerveja que a gente toma, mas já vai lá porque às vezes o tutor toma cerveja, o cachorro fica olhando, quer que ele tome. Então, também tem esses produtos também pros pets. Eu fiquei assim, quando eu olhei, engraçado que eu peguei, o prato ali, a embalagem, falei, nossa, que negócio bonito. Seriam esses alimentos naturais que eles falam, né? Agora tem essa, né? Porque antigamente os veterinários falavam muito assim, não, o cachorro tem que comer ração. A ração é balanceada, aí depois veio, agora recentemente, essa outra linha de alimentos naturais. Da mesma forma que pra gente, uma hora o sal é bom, outra hora o sal é ruim, uma hora você tem que comer muito ovo, outra hora o ovo vai fazer mal, então isso vai mudando, né? Então, hoje os alimentos, eles estão baseados nas necessidades que os pets precisam. Ou que os seus donos, né? Principalmente, né? Principalmente. Você vê o tutor numa academia, então ele já quer... Dá um pré-treino pro cachorro também. Ele não quer que o cachorro engorde, ele não quer que o cachorro fique feio, assim, e por aí vai. Então esse segmento é bem grande. Assim, olhando pelo ponto de vista veterinário, que eu não sou, mas assim, eu acredito que as rações, elas têm um alimento balanceado. 100%. Mas quando a partir do momento que o tutor ele começa a colocar que aquele é o filho dele, ele não admite que o cachorro dele come uma ração. Tipo, aquilo já é meio que ofensivo. Não, eu vou dar uma comida especial, né? E tem tudo isso. Os animais são diferentes da gente. A gente come muito com os olhos, né? Exatamente. Os pets não. Então, quando a gente dá um alimento especial para ele já tem aquelas quantidades necessárias. Não é nem para engordar e nem para emagrecer. Então, é para manter o animal. O que vai ter isso aí? Pele, pelo, onde o pelo fica mais brilhoso, ele fica mais tempo com aquela qualidade que você deixa no pet. Principalmente quando toma banho ali, quinzenal, semanal. Então, isso mantém. Então, tá em ascensão.
Tá em ascensão e assim, nos últimos anos foi, acho que entre o primeiro e o segundo mercado, já nem sei mais, porque compete só com a estética ali, e a tendência é que aumente mais, que a gente vê uma mudança, na realidade, de comportamento social, né? E tudo que envolve o comportamento social, nós estamos falando aí de identidades diferenciadas. Hoje em dia, tem pessoas que não querem mais ter filhos, então tudo que a sociedade veio mudando influenciou também para que se tivesse mais Até pets. hoje as moradias estão menores. Sim, né? Sim. Então tem as opções das pessoas se separarem, viver sozinhas. Então começa a viver sozinho, depois arruma um pet, arruma um gato, arruma um cachorro e vai substituindo. Então vai cercando. Eu vou arrumar um gato de 1,80 m de preferência. Aí, precisa procurar, hein? Nossa, tá difícil no mercado, você não imagina. Já procurei, você sabe esses negócios de adoção de pet? Vê se algum pet vem com algum dono assim, né? Muito bom. Seu Mami, é muito boa a sua presença aqui, viu? Obrigada. A gente que agradece. Mesmo. A gente que agradece. Muito divertido, inclusive. Mas é isso, e é isso, gente. Boa sorte lá, sucesso. O mercado tá crescendo cada vez mais e o negócio de vocês só tem a crescer mesmo, né? Dentro desse cenário aí. Sim. E é isso, gente. Terminamos aqui nossa resenha corporativa. Se inscreva aí no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações, curte, compartilha, dá um like e até a próxima. Obrigado. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Seja bem-vinda, Marília Fialca. Aí, obrigada. A Fialca. Obrigada. Gente, não, é muito bom te ter aqui, assim, e é legal, gente, que a gente tava falando aqui, eu falei, poxa, Fialca, eu ouvi falar essa palavra, tem uma tradução, que é flores, né? Sim, é um tipo de flor, né? Aquela flor que a gente chama de violeta aqui no Brasil, é um nome ucraniano, então... Nada como trazer o nome de flor, né? Também o sobrenome, um pouco para homenagear. Você nasceu para isso, né? Exatamente. E é legal essa coisa do você tem uma floricultura que na realidade tem esse conceito de estúdio, né? De criação. É algo muito diferente. Conta pra gente como que surgiu até a ideia mesmo de fazer algo diferente, né? Sim. Eu sou formada em design de moda, então eu acredito que tudo começou ali, né? Esse estudo de estética, de cores, né, dessa coisa de estruturas, né, um pouco mais diferentes também. E aí eu tava na pandemia, como sempre fui apaixonada por flores, né, sempre tinha flores na minha casa, no meu trabalho. Tava na pandemia, comprei flores pra minha casa, e no outro dia esse pedido veio igual, né, eu comprei flores pra fazer arranjo em casa, então foi direto do fornecedor. E aí esse pedido veio igual. No outro dia eu falei assim pro meu fornecedor, olha, veio igual, não tenho mais onde colocar flor, né? Ele falou, não, mas fica de presente. Aí eu tinha algumas garrafas de vinhos com rótulo legal que eu gostava em casa. Decidi fazer uns arranjos pra vender a R$20 no meu Instagram pros amigos. E aí foi desenvolvendo, o pessoal foi pedindo, Marília, quero nesse vaso. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre como montar arranjo, e colocar um pouco dessa minha carga ali meio artística mesmo que na você criação. já tinha essa coisa do artístico, né? Até pra fazer design e tudo. Sempre tive isso desde quando eu era criança, assim. Tanto artístico quanto de empreender. Então, quando eu era adolescente, criei uma mini marca minha de fazer brincos. Eu fazia tudo e vendia na escola. Então, sempre tinha essa coisa dentro mesmo. De ser empreendedora, né? Exatamente. Porque o teu espaço, ele tem um conceito, assim, só de olhar, por exemplo, nas redes sociais, a gente percebe, ele tem um conceito diferente, né? Sim. De criação, de puxar muito pro criativo, e sair daquela coisa tradicional. Exato. Né? E tem muita busca por isso. As pessoas querem algo diferente hoje, né? Exato. Eu acho que ser curiosa com a natureza sempre me ajudou também a pesquisar e a procurar
coisas um pouco não tão óbvias ali dentro da natureza. Então, eu faço arranjo com frutas, eu gosto de trabalhar com galhos, gosto de trabalhar com arranjos secos, misturar texturas, né? Então, eu acho que eu gosto de brincar um pouco nisso. E eu vejo a criação de um arranjo de flor como uma criação de uma obra de arte mesmo, sabe? E é, um né? quadro, exatamente. Então, eu coloco muito sobre minhas pesquisas, e vai um pouco do meu momento como é que eu tô no momento, então vem um pouco disso também. Eu acho que todo artista, ele tem muito isso, né? De você cria de acordo com aquilo que você tá sentindo. Sim. Então, o artista, quem tem alma de artista vai fazer isso sempre. Seja com flores, seja com música, seja com a tela. Mas você vai passar ali a sua carga de sentimento, de emoção, né? Então, por isso que acaba trazendo uma identidade, acaba trazendo algo que enfim, é muito exclusivo, né? Quando você pega algo que é mais voltado para essa coisa do artístico, né? Exato, exato. É muito exclusivo, tanto que um dos grandes desafios é quando a cliente pede, por exemplo, um arranjo de 3 anos atrás, que ela viu lá a foto, é muito difícil reproduzir. Primeiro porque é feito, muito na mão ali no momento, então é muito difícil fazer um arranjo mesmo igual. E também tô lidando com as flores que são sazonais, né? Que também eu costumo falar assim, eu coloco a minha carga ali, porém eu também espero que elas me tragam alguma coisa e respeito o momento delas também, sabe? Também. E lá você ensina também? Ensino. A gente faz algumas oficinas, né? Eu faço algumas oficinas, poucas por ano, porque eu acho que é uma grande responsabilidade passar um aprendizado pro outro, e eu aprendi tudo sozinha. Então é mais responsabilidade ainda, né? Eu criei algumas técnicas minhas, algum estilo meu de fazer, de combinar. Então também faço algumas oficinas, não só diretamente no meu ateliê, como para algumas empresas também. Também, né? Sim. Eu achei um barato seu trabalho. Gente, olha isso! Meu Deus! Câmera! Jane, olha isso! Sim. Muito legal mesmo. E é uma pegada muito diferente, assim, passa uma emoção, né? Eu acho que flores, ela comunica, né? Ela tem um papel social, mas ela também comunica muito, então... E não tem isso, que nem você falou, você aprendeu ali sozinha, né? Mas tem muito disso, de cada flor tem um significado. Como você fez design de moda, você deve ter estudado muito isso na questão de cores, né? Sim. Eu fiz artes plásticas antes de ser advogada. Mas assim, a gente estuda muito essa coisa das cores, né? E significados, e o que passa, né? A questão do quente, do frio, de emoção. Então, até pela sua história, é engraçado isso, né? Que a gente é fruto daquilo que a gente aprende também, daquilo que a gente vive. Você ter tido essa experiência, ter iniciado nisso, né? Na questão do design, na moda, você deve ter pegado muito isso e conseguido traduzir isso em flores. Porque as flores, elas têm... E o significado? Você buscou? Como é que você aplica isso? Essa coisa que... às vezes as pessoas falam, mas rosas são para isso. Flores do campo são para aquilo. Como lidar com isso? Tem muita gente que faz o pedido mesmo baseado no significado da flor. Tá. Hoje, quando as pessoas procuram, eu queria, não sei, dar um pouco de alegria para essa pessoa que está passando por um momento difícil, o que você indica? Ou, essa pessoa se curou tem muito pedido isso, eu acho lindo, se curou de um câncer, qual é a flor que eu dou? Então, eu sempre tô junto com a pessoa criando, né? Não só eu, quanto as meninas que trabalham comigo também, a Karina do atendimento, a Fê que também faz a produção, a gente tá em perfeita sincronia ali, de acordo com o pedido da pessoa, é muito personalizado. Então, a gente tá aí todo momento pesquisando mesmo, né? Indicando algumas flores. A rosa, ela tem aquela coisa da paixão, do romantismo, né? Que nunca pode faltar, né? A rosa sempre é um pedido que sempre vai ter, né? Eu era um pouco... eu tinha um pouco ali com as rosas, mas tem 2 anos que eu assumi a rosa na minha vida, porque ela é delicada, mas ela é bruta também. Eu acho que tem todo esse papel de comunicação. E eu entendo, romântica. assim, olha que eu tô te conhecendo hoje, mas eu entendo um pouco dessa questão da resistência à rosa. Sim. Porque quando você é muito criativo, você não quer fazer o mesmo. Exato. Então a tua resistência não é que você não gostasse das rosas, é que você não queria fazer aquilo que era comum. Aí eu tive um pedido de mais de 800 rosas pra uma campanha que eu
fui gravar. Aí foi assim que eu fiz as pazes com elas. E aí eu acho Mas que... garanto que você usou as rosas com o seu toque eu também, acho dando que diferencial. é isso, é usar... trazer no que já existe o nosso toque, o nosso estilo, né? Que aí ela ganha um outro significado até. E aí fica tudo mais fácil, né? Exatamente. Do É um desafio convencional. gostoso, assim. Às vezes as pessoas pedem flores que a gente não usa, assim. Falei, beleza, bora fazer. A gente vai colocar o nosso toque, a nossa identidade, e é isso. E qual é o tipo de que você mais gosta, assim, de trabalhar? Eu gosto muito, por exemplo, das dálias. Não sei se você já viu, ela tem nesse arranjo também aquela amarelinha. Eu acho que ela tem uma delicadeza, ela traz uma coisa bem bonita também. Gosto muito de algumas orquídeas também, semente, muita coisa de fruto, galhos de fruta também, eu sou apaixonada. Trago um pouquinho, eu sou do norte, então às vezes eu trago um pouquinho também essas sementes do norte, essas flores do norte, por exemplo, urucum, eu adoro, as tropicais. Eu gosto muito de flores, de você perguntar. De me fazer essa mistura, né? Exato. Criar algo diferenciado mesmo. Sim, exatamente. Estamos aí indo pro 5º ano de floricultura, muitos desafios, mas estou muito feliz, assim, estou fazendo bastante evento agora, o que é muito legal, porque cada evento é único, então é uma construção junto com, por exemplo, a noiva. Você constrói junto com a noiva, você entra no projeto com ela, é um outro tipo de eu te vejo fazendo muito evento, assim, praia, sabe? Coisa do campo. Ainda não teve praia, viu? Mas Olha, nossa, vem gente, aí. eu olho pra você, assim, vejo seu trabalho, eu acho a cara disso. Ai, que legal. Dá aquela pegada, assim, sabe, muito Sim, diferenciado, sabe? Eu comecei Veja o ano isso. fazendo um casamento num palácio dos anos 20, assim. Que E eu fiquei legal! super emocionada, muito bonito, assim, levar também, construir isso com a noiva, é bem legal também. Que bacana, que bacana. Sim. Olha, obrigada pela sua participação, Imagina. viu, Marília? Foi uma delícia, adorei as flores, assim. Tá Vou vindo levar o Dia pra das minha Mães casa. agora, né? Que é o Natal da floricultura, então... É isso, gente. Deem flores pras mães, elas merecem, né? Essa coisa mais diferentona também. É isso aí. Obrigada novamente. Obrigada É a isso, você. gente. Vamos terminando aqui o Resenha Corporativa. Um beijo a todos. Clica aí no sininho, no like, se inscreve no canal, que tá tudo certo. Sim. Até a próxima. Até, obrigada.